Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal e, claro, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos das Obras Básicas do Espiritismo, que acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal e, claro, também de forma presencial na nossa casa. Então, eu faço sempre, estou sempre lembrando disso aqui para dizer para vocês que aqueles que estiverem passando por perto e que quiserem conhecer a casa, conhecer o grupo, serão muito, mas muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Intervenção dos Espíritos na dimensão material, onde nós estamos encarnados. E estamos no item do capítulo 9, que trata da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Ou seja, influência dos espíritos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E hoje nós já alcançamos a pergunta número 529. Mas, antes disso, vamos recordar aqui um pouco a pergunta 528 para a gente pegar o fio da meada. Quem está chegando aqui agora pode ir lá nos vídeos anteriores para ver, né, melhor, mas a gente vai dar só uma lembrança aqui. Então, a pergunta 528 desse item que está falando de influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A 528 fazia referência se alguém que leva um tiro passando de raspão, né? Se esse tiro de raspão poderia ser um espírito amigo, benfazejo, um espírito que protege aquela pessoa que levou esse tiro de raspão. Se poderia ser esse espírito que desviou de um outro espírito mal intencionado que faz com que alguém dispare um tiro sobre aquela pessoa. E como nas respostas anteriores os espíritos falam que não há interferência nas leis natural, vamos lembrar a resposta que os espíritos deram a essa situação. Que se aquela pessoa, no seu campo pessoal, nas suas experiências, não deve ser atingido por um tiro, o espírito, sim, que é amigo, que é zeloso de suas experiências, ele pode inspirar essa pessoa no momento de desviar, de se mover. Ou ainda poderá fazer o contrário, chegar na pessoa que está apontando e soprar alguma coisa no ouvido e distrair a pessoa no momento exato em que ela está apontando. Por que que os espíritos explicam isso? Porque a partir do momento que o projétil, a bala sai, uma vez ela lançada, ela vai seguir a sua trajetória.
a lei da física aí, né? A lei natural de que da trajetória dessa bala, ela não pode mais ser influenciada pelo espírito, nem pelo que quer nos atingir, nem pelo aquele que quer nos proteger. Mas ele pode sim soprar no meu ouvido, por exemplo, para eu estar nessa posição na hora que vier eu tomar um susto e fazer assim e a bala pegar de raspão. Ou ele pode chegar na hora que a pessoa que está lá na mira, né, que tem que ter a mira certinha, ele também fazer com que alguma coisa caia e essa pessoa tome um susto e se distraia. Mas interferir na trajetória da bala, ou seja, na lei natural de que aquela bala, aquele projétil já foi lançado, isso os espíritos não podem fazer, porque não podem interferir nas leis da natureza, nas leis naturais. Então, foi aqui que a gente parou na pergunta 528. Quem quiser saber mais, vai lá no vídeo anterior. Agora nós vamos à pergunta número 529. E aí eu vou repetir de novo. Ai, toda vez Sandra repete as mesmas informações toda semana. Mas é importante, porque às vezes chega gente nova aqui no canal, não sabe, pode estar com uma tradução do Livro dos Espíritos na mão e lê e diz assim, não está igualzinho, como ela não está lendo igual que está no meu. Porque cada tradução não muda o conteúdo, mas a maneira como é expressa a pergunta ou a resposta pode estar diferente, que é como a gente fala, né? Aqui, eu que sou baiana, falo de um jeito, tenho um sotaque, dizem, me expresso de uma determinada forma sobre algumas coisas que em outras regiões a mesma coisa é dita de uma forma diferente, embora o conteúdo seja o mesmo. Então, a tradução que eu leio para vocês aqui, eu sempre estou fazendo questão de deixar claro, até para dar os créditos a quem de direito, é o Livro dos Espíritos, traduzido por Sandra Kepler, com a introdução, aí eu repito sempre, de Hermínio de Miranda, que eu amo e vocês já sabem disso. Então, sem mais delongas, vamos à pergunta número 529, onde Kardec vai dizer, tá, ele já perguntou sobre a trajetória da bala desviar o tiro. Na 529 ele vai dizer, e o que se deve pensar das balas encantadas a que se referem certas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Então, nas lendas, nas histórias de que a pessoa faz um encantamento e que aquela bala vai atingir Sandra Naira, porque ela foi preparada para Sandra Naira. Então, o que é que se deve pensar das balas encantadas a que se referem certas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Né? Se ela foi encantada para aquela pessoa, ela vai atingir aquela pessoa, não tem o que ser feito porque é uma bala encantada. Resposta dos Espíritos. Pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então, se a bala alcançou aquela pessoa, é porque no campo pessoal dela, nas experiências de aprendizado dela, essa experiência estava presente, não porque a bala foi encantada. Porque ela podia estar encantada, e como a gente já viu na pergunta 528, alguém que zela por o meu aprendizado e a minha proteção, se aquela bala não tiver que me alcançar, porque eu não tenho que, no momento, passar por essa experiência de aprendizado, porque isso é uma experiência de aprendizado do espírito, eu vou ser inspirado a sair um pouco do lugar e ela não vai me alcançar. Então, isso é pura imaginação, porque nós adoramos o que é miraculoso, admiramos, né? E gostamos de dizer que milagres acontecem, mas nada que não se cumpra as leis divinas, porque é assim que o divino rege a sua criação, através das suas leis. Continuando, essa pergunta número 529, ela tem um complemento, que é a 529A, em que Kardec vai dizer, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que desejam o oposto?
Ou seja, aqueles espíritos que têm a responsabilidade de estar ali dirigindo acontecimentos, experiências, principalmente de uma coletividade, de um grupo de pessoas, um grupo de espíritos, eles podem ser contrariados, ou seja, espíritos que têm um pensamento e um desejo contrário a esse, pode bagunçar aí, como dizemos aqui nós, os baianos, pode fazer uma bagunça aí e perturbar aquilo que esses espíritos que são responsáveis por isso pode acontecer. Então, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que desejam o oposto. Resposta dos espíritos. O que Deus quer deve acontecer. Se há demora ou impedimento, é por sua vontade. Então, se há interferência, isso também está dentro dos planos do divino, do Criador, para aquela coletividade, para aqueles acontecimentos, porque isso tem um para quê. Isso faz parte do campo coletivo e do campo pessoal de cada um daqueles envolvidos, porque tudo acontece sob a anuência do divino, do Criador. Nada acontece que não esteja nos planejamentos do divino, porque nós somos imersos na mente do divino, do Criador. Nós estamos envolvidos pelo hálito divino. Então, tudo que acontece, acontece porque deve acontecer, porque assim está estabelecido pelo divino, pelo Criador. Essa foi a pergunta 519A. Pergunta número 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar esses pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que comumente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Ou seja, espíritos levianos, zombateiros, né, que estão desocupados, que não estão cuidando do seu próprio processo, que estão ali com o tempo disponível para, né, ao invés de aproveitar isso para o seu próprio processo de desenvolvimento enquanto espírito imortal, quer bagunçar a vida de outros espíritos. São levianos e zombeteiros, não significam que são espíritos obsessores, que têm um compromisso comigo e que eu tenho um débito para essa pessoa. Estão ali passando, aí diz assim, vou brincar aqui com Sandra Naira. Esses espíritos, eles podem criar pequenos embaraços à realização de projetos nossos, de coisas que a gente está organizando. Então, atrasar um plano, uma meta, alguma coisa que a gente queira, vem e faz aquilo. Em outra palavra, vai dizer Kardec, eles são autores do que comumente chamamos as pequenas misérias da vida humana, ou seja, as pequenas contrariedades da minha vida que me impedem de alcançar alguns desejos. Vamos à resposta dos espíritos. Eles se comprazem em causar esses aborrecimentos, que são provas à sua paciência, mas se cansam quando veem que não atingem o seu intento. Então, continua a resposta, mas eu vou dar uma pausazinha aqui já para a gente falar sobre isso. Então, esses espíritos, sim, eles sentem prazer em fazer isso, mas isso só é permitido porque vai ser uma prova da minha paciência. Por isso que é permitido que isso aconteça. Porque aí a prova é minha, né? Eu vou experimentar essa habilidade minha, como é que ela tá. Então, existe a permissão como uma prova para mim. E não apenas como uma ação daqueles espíritos, simplesmente porque eles podem fazer o que quiserem. Não, é permitido como uma prova para Sandra. Como é que está a sua habilidade da paciência? Vamos experimentar, então, é permitido que eles façam isso.
Mas quando eles veem, né? Se eu tiver com essa habilidade desenvolvida já um pouquinho mais e que isso não vai me abalar e não vai ter interferência, então eles dizem, ó, deixa pra lá, vamos procurar outro. Continuando agora a resposta. No entanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todos os vossos infortúnios, dos quais sois os primeiros responsáveis. Pois, se a sua baixela se quebra, é antes de tudo resultado de vosso descuido do que por culpa dos espíritos. Então, eu também não posso responsabilizar os espíritos por tudo que acontece da minha vida, por tudo que não dá certo, porque tudo dá sempre certo, porque tem um para quê para cada experiência vivenciada. Eu é que ainda não entendi e digo que não deu certo. E esses infortúnios, esses desafios, eles estão sendo formados pelo meu campo pessoal. Então, eu sou a primeira responsável por isso. E aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, se uma baixela se quebra, se eu tenho uma coisa, algo que é muito precioso para mim e se quebrou, e não foi só porque os espíritos brincalhões, benfazejos, simplesmente fizeram com que aquilo, isso pode ter resultado também. E como é o meu cuidado com aquilo, eu peguei com firmeza, enquanto estava pegando aquilo, eu não estava prestando atenção em outra coisa. Isso eu estou falando dentro do exemplo que Kardec traz, mas em todas as coisas da minha vida. O projeto não deu certo, isso não aconteceu da forma que eu desejava. Será que é só porque tem espíritos que estão me impedindo de alcançar o meu objetivo? Ou será que eu movi tudo que era necessário? Será que o meu empenho, tudo que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer para que isso se concretizasse foi feito de forma adequada? Como foram as minhas escolhas para que isso se cumpra da maneira que eu desejo? Então, a responsabilidade é sempre minha, porque isso faz parte da minha experiência e a minha experiência, ela está dentro do que meu campo pessoal, meu mundo interno formata no mundo externo. Se alguém provoca, esse alguém está sendo apenas instrumento da vida e do divino para que eu viva a experiência, mas não porque aquela pessoa provoca em mim. Então, antes de tudo, trazer a responsabilidade para mim mesma. Trago para mim. O que é que me cabe disso aí? Não deu certo? E quais foram os meus movimentos que contribuíram para que isso acontecesse? E o para que eu vivi isso? O que é que está me chamando a atenção? Que inabilidade minha precisa ser transformada para que isso se concretize de outra forma? Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 530. Essa pergunta tem um complemento, mas que a gente não vai ver hoje, porque a gente aqui é grupo de estudos e não grupo de leitura. E nós temos as nossas reflexões que nós fazemos. Nós temos um grupo presencial que dá as suas opiniões sobre isso, faz as suas reflexões, fazem perguntas e a gente mantém o grupo presencial nas mesmas perguntas que a gente mantém aqui. Então, aguardem que na próxima semana nós teremos a complementação da pergunta número 530, que fala sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos autores do que chamamos de pequenas misérias da vida, na pergunta 530A. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos aqueles que já fazem parte desse grupo, tanto de forma presencial quanto aqui nesse formato, desde que ele começou, né? Um beijo no coração de todos, muita saudade, muito agradecida pelos comentários carinhosos de vocês sempre, e aqueles que estão chegando aqui também pela primeira vez. Um beijo no coração de todos e é claro que eu espero vocês na semana que vem.